Você é completamente apaixonado pelo seu pequeno ditador peludo, não é? A gente faz de tudo para ver esse bichinho feliz, só para ouvir aquele ronronar gostoso e sentir o calorzinho dele do nosso lado. Mas, e se eu te dissesse que algumas demonstrações diárias de afeto, na verdade, estão prejudicando a saúde dele de forma lenta e silenciosa? Assustador, né? Hoje, vamos revelar 6 das formas mais comuns e totalmente invisíveis que até os donos mais dedicados acabam errando na hora de cuidar de seus gatos. E eu garanto, até o final deste vídeo, você vai olhar para os seus hábitos de um jeito diferente e, quem sabe, até salvar o seu pet de problemas sérios de saúde e comportamento no futuro. Aproveita e escreve aqui nos comentários agora mesmo. Qual você acha que é o erro mais imperceptível que os donos cometem? Quero ver se o seu palpite bate com a nossa lista. Vamos começar essa investigação importante. Antes de irmos direto aos erros, precisamos entender algo fundamental sobre os gatos. Eles são mestres absolutos do disfarce. Esse instinto vem lá dos seus ancestrais selvagens, para quem mostrar qualquer sinal de fraqueza ou dor significava deixar de ser um predador para virar uma presa fácil. O seu gato, por mais mimado e amado que seja, ainda carrega essa programação milenar. Ele vai suportar o desconforto e até dores intensas até o último limite, escondendo os sintomas tão bem que você pode não notar nada por semanas ou até meses. É por isso que o nosso papel, como tutores responsáveis, é ser muito mais do que apenas carinhosos. Precisamos ser observadores atentos. Temos que aprender a ler as entrelinhas do comportamento deles. Saiba que qualquer mudança mínima, por mais boba que pareça, pode ser um grito de socorro silencioso que eles simplesmente não sabem dar de outra forma. Lembre-se, gato saudável é gato estável. Qualquer desvio do que é normal para o seu pet é um motivo para ligar o sinal de alerta. O primeiro erro, e talvez o mais perigoso de todos, é ignorar as pequenas mudanças de comportamento. Sabe quando o seu gato, do nada, começa a dormir mais que o normal? É comum a gente pensar, é um gato, né? Eles dormem o dia inteiro mesmo. Ou então, ele para de te receber na porta como sempre fazia, e você logo justifica. Deve estar cansado ou só de mau humor. Se ele começa a se esconder debaixo do sofá, mesmo sendo super sociável, você diz, talvez algo tenha assustado ele. A verdade é que nós temos o hábito de inventar 1000 desculpas para essas mudanças, colocando a culpa na personalidade, no clima ou até na nossa imaginação. Mas no mundo dos gatos, nada acontece por acaso. Cada pequena alteração é um sinal. É o jeito deles de dizer, ei, tem alguma coisa errada comigo. Como eles não conseguem explicar com palavras que estão com uma dorzinha na articulação ou um desconforto na barriga, eles mudam os hábitos. E se a gente fechar os olhos e não der importância a esses detalhes, o preço pode ser a saúde deles. Nessas horas, acabamos perdendo um tempo precioso, aquele momento ideal para descobrir uma doença logo no início. Vamos entender melhor a quais sinais você deve ficar atento. Qualquer mudança no apetite, seja para mais ou para menos, é sempre um sinal de alerta. Se o gato para de comer de repente, isso pode indicar desde problemas dentários até enjoos. Já uma fome excessiva e repentina pode ser um sintoma de diabetes ou hipertireoidismo. Fique muito atento à caixa de areia. Se o seu gato está indo ao banheiro com uma frequência diferente, se passa tempo demais na caixa, mia enquanto tenta urinar, ou pior, começou a fazer as necessidades fora do lugar. Saiba que isso não é birra nem vingança. Em quase 100% dos casos, isso é sinal de estresse ou de algum problema urinário grave que exige uma consulta veterinária imediata. Observe também como ele cuida da própria higiene. Um gato que para de se lamber e fica com o pelo opaco e bagunçado, provavelmente não está se sentindo bem. Por outro lado,
Se ele começar a se lamber excessivamente no mesmo lugar, até criar falhas nos pelos, isso pode ser sinal de dor, alergia ou desconforto psicológico. Esse é o idioma silencioso dos gatos que você precisa aprender a decifrar. E agora, o que fazer? Primeiro, nada de pânico, mas também não feche os olhos para o problema. A melhor estratégia é começar um pequeno diário de observação. Anote a rotina do seu gato, o quanto ele come, com que frequência usa a caixinha de areia, onde prefere dormir e o quão ativo ele está. Se você notar qualquer mudança nesse padrão que dure mais de 1 ou 2 dias, saiba que não é coincidência, é um sinal. E esse é o motivo perfeito para ligar para o veterinário. Não tenha medo de parecer paranoico ou exagerado. É 1000 vezes melhor ir à clínica à toa e confirmar que está tudo bem, do que se culpar depois por ter ignorado os primeiros sintomas de algo grave. A sua percepção é a ferramenta de diagnóstico mais valiosa que o seu pet tem. Lembre-se, você é o único porta-voz e protetor dele. Não o deixe na mão, achando que um pedido de ajuda é apenas um dia de mau humor. Vamos agora para o segundo erro crucial, presente em quase todas as casas que têm um gato: os maus hábitos alimentares que nós mesmos criamos. E o grande vilão aqui é aquela tigela de ração sempre cheia. A gente costuma achar que isso é prático e que o gato nunca vai passar fome, já que ele pode comer quando quiser. Mas a verdade é que esquecemos que os gatos são predadores por natureza. O organismo deles é programado para receber várias pequenas porções ao longo do dia, e não para ficar petiscando grãos cheios de carboidratos o tempo todo. Dar comida à vontade é o caminho mais curto para a obesidade, e o excesso de peso traz consigo o diabetes, problemas cardíacos, artrite e, infelizmente, reduz em alguns anos a vida do seu companheiro. O gato não tem esse autocontrole. Ele acaba comendo por tédio, por estresse ou simplesmente porque a comida está sempre ali disponível. Com isso, tiramos dele o principal ritual instintivo, o ciclo da caça, que é sentir fome, buscar o alimento, comer e, enfim, descansar. Em vez de um caçador, acabamos transformando nosso gato em um mero consumidor passivo de calorias. O problema não é só a quantidade, mas também a qualidade. A ração seca, mesmo a mais cara e sofisticada, tem pouquíssima umidade, cerca de apenas 10%. É preciso lembrar que os ancestrais dos gatos viviam no deserto e evoluíram para obter quase todo o líquido de que precisavam através de suas presas, como pequenos roedores e pássaros, que são compostos por 70 a 80% de água. Por causa disso, os gatos têm, por natureza, um baixo instinto de sede. Eles simplesmente não bebem água o suficiente para compensar o quanto a ração é seca. Essa desidratação crônica gera uma sobrecarga enorme, eu diria até colossal, para os rins. Não é à toa que a insuficiência renal crônica é uma das principais causas de morte em gatos idosos. Nós mesmos acabamos criando o cenário perfeito para essa doença terrível, muitas vezes só por uma questão de conveniência. A lógica é simples. Imagine se você passasse a vida inteira comendo apenas torradas e biscoitos secos. Em quanto tempo os seus rins iam parar de funcionar? Pois é, pense nisso. E a terceira parte desse desastre alimentar é o hábito de dar comida da nossa mesa. Ah, mas é só um pedacinho de queijo, olha como ele pede, ou, mas ela ama um pedaço de presunto. Parem agora. A nossa comida é veneno puro para os gatos. O excesso de sal, temperos e gorduras ataca diretamente o pâncreas e o fígado deles. Alho e cebola em qualquer forma, até mesmo escondidos em um pedaço de carne, são altamente tóxicos e causam anemia severa. Chocolate, uvas e passas são fatais. E quanto ao leite, esqueça os estereótipos dos desenhos animados. A maioria dos gatos adultos desenvolve intolerância à lactose, e o leite acaba causando sérios problemas digestivos. Ao dar comida de humano para o seu gato, você não está o mimando,
você está o envenenando. Você pode até satisfazer seu desejo momentâneo de se sentir um dono bonzinho, mas, a longo prazo, está causando danos irreversíveis à saúde dele. Gato deve comer apenas ração apropriada. Ponto final. E qual é a solução? Primeiro, passe a oferecer refeições em horários fixos. O ideal é alimentar o seu gato de 2 a 3 vezes por dia, seguindo à risca a quantidade indicada na embalagem, mas sempre ajustando ao peso e ao nível de atividade dele. Outra dica importante: retire o pote de comida após 20 ou 30 minutos, mesmo que ainda tenha sobrado algo. Isso acostuma o gato a uma rotina e facilita o controle do peso. Em segundo lugar, é fundamental incluir o alimento úmido na dieta. Ele não só ajuda na hidratação, como também tem uma textura e composição muito mais próximas do que o gato comeria na natureza. O cenário ideal é a alimentação mista. Por exemplo, ofereça o sachê pela manhã e deixe a porção exata de ração seca para o restante do dia. E o terceiro ponto: estimule o seu gato a beber mais água. Espalhe várias tigelas pela casa, mas deixe-as longe do pote de comida. Por instinto, os gatos evitam beber água onde comem. Se puder, invista em uma fonte de água. O barulho da água corrente atrai muito mais os felinos do que a água parada na tigela. São passos simples, mas que podem literalmente salvar a vida do seu pet. Erro número 3. Criar um ambiente monótono e sem estímulos. Imagine só, você trancado em um apartamento onde o único entretenimento é um sofá, uma mesa e uma TV que nunca liga. Sem livros, sem música, sem internet e sem ninguém para conversar. Quanto tempo você aguentaria antes de enlouquecer de tédio? É exatamente assim que vivem muitos gatos domésticos. Nós garantimos comida, segurança e um teto, mas esquecemos completamente das necessidades físicas e mentais deles. Um gato não é um enfeite de sofá. Ele é um predador inteligente e ativo que, para ter saúde mental, precisa explorar, caçar, escalar e se esconder. Quando falta estímulo, o gato mergulha no tédio crônico e no estresse. Isso acaba gerando problemas de comportamento, como móveis destruídos, agressividade, apatia, compulsão alimentar ou até automutilação. Lembre-se, para o seu gato, o seu apartamento é o mundo inteiro. E a sua missão é fazer desse mundo um lugar interessante. O que é de fato enriquecimento ambiental para gatos? Não se trata apenas de brinquedos caros ou torres gigantescas. O segredo está, primeiro, no uso do espaço vertical. Gatos amam as alturas. Isso lhes traz segurança e uma sensação de controle total sobre o território. Por isso, crie rotas de subida. Podem ser prateleiras na parede, o topo de um armário ou até um parapeito de janela livre com uma caminha confortável. O segundo ponto essencial são os arranhadores. Afiar as unhas é uma necessidade física e uma forma instintiva de marcar território. Se você não oferecer o lugar certo, o gato vai encontrar um por conta própria, e você provavelmente não vai gostar da escolha dele. O ideal é ter vários modelos, como postes verticais e rampas de papelão, espalhados pelos locais onde ele mais gosta de circular. Por fim, temos os esconderijos. Caixas, cabaninhas e túneis são fundamentais. Ter onde se refugiar quando sente medo ou apenas quer um momento de paz é vital para manter o nível de estresse lá embaixo e garantir o bem-estar absoluto do seu felino. E claro, não podemos esquecer das brincadeiras. Todo gato precisa caçar. Só jogar um monte de ratinhos de brinquedo no chão não resolve. Brincar de verdade exige a sua participação ativa. Use varinhas, lasers, mas lembre-se, sempre termine a brincadeira com uma presa física, como um petisco, para evitar que o gato fique frustrado. E aposte em brinquedos interativos, onde você possa esconder comida.
Reservar uns 15 ou 20 minutos para uma brincadeira intensa, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, faz milagres. Isso ajuda a gastar a energia acumulada, mantém a forma física e fortalece ainda mais o vínculo entre vocês. E não ignore o estímulo mental. Use comedouros do tipo quebra-cabeça e espalhe petiscos para ele procurar. Desafie a inteligência do seu gato. Um gato entediado é um gato infeliz. E a infelicidade gera problemas de comportamento e, consequentemente, problemas de saúde. Transforme o mundo dele em um lugar rico e interessante. O resultado será um pet saudável e muito mais tranquilo. O quarto erro nasce de uma falha profunda em entender a mente dos gatos. O uso de castigos. Imagine que seu gato acabou de arranhar seu sofá favorito. Qual é a sua primeira reação? Gritar, borrifar água ou até dar um tapinha? A gente faz isso achando que está ensinando o que é errado, mas na verdade, estamos cometendo um erro enorme. Gatos não entendem conceitos como bem e mal. Eles não sentem culpa. Eles apenas seguem seus instintos. Ele não arranha o sofá para te irritar, mas porque precisa desgastar as unhas e não encontrou um arranhador adequado por perto. Ele não sobe na mesa por pirraça, mas porque dali ele tem uma visão privilegiada ou sentiu um cheiro irresistível. Ao punir um comportamento instintivo, você não resolve o problema. Você cria um novo, muito mais grave. O seu gato deixa de confiar em você. Ele não associa o castigo ao que acabou de fazer. Ele associa a dor, o medo e o desconforto diretamente a você. Como resultado desse tipo de educação, o que você terá é um animal acuado e traumatizado. O seu gato passará a te evitar e vai se esconder toda vez que você entrar no cômodo. Ele pode até se tornar agressivo, simplesmente porque passou a te enxergar como uma ameaça e sente que precisa se defender. Comportamentos indesejados, como arranhar os móveis, não vão parar. Pelo contrário, podem até piorar, já que o animal continuará fazendo isso quando você não estiver por perto, como uma forma de aliviar o estresse. E se o problema for as necessidades fora do lugar, o castigo é a pior solução possível. Um gato que é punido por errar a caixa de areia começa a associar ao medo e à dor não apenas você, mas o próprio ato de urinar. Isso pode fazer com que ele comece a segurar a urina, o que gera problemas de saúde gravíssimos. Entenda de uma vez por todas. Gritos, agressão física, esfregar o focinho do animal ou borrifar água não são métodos de ensino. Isso é maus tratos. Esse tipo de atitude destrói o psicológico do animal e acaba com qualquer vínculo de confiança entre vocês. Então, qual é a solução? Em vez de punir, o segredo é redirecionar e oferecer alternativas. O seu gato está arranhando o sofá. Coloque um arranhador bem atrativo logo ao lado. Assim que ele começar a usar o lugar certo, comemore muito, dê um petisco e faça um carinho. A ideia é tornar o comportamento correto muito mais vantajoso e prazeroso do que o errado. Se o problema é ele pular na mesa da cozinha, torne esse espaço desagradável. Você pode cobrir a superfície temporariamente com papel alumínio ou fita dupla face. Mas, ao mesmo tempo, ofereça uma opção permitida e ainda mais interessante, como uma torre alta perto da janela, para ele observar o movimento. Agora, se o gato estiver fazendo as necessidades fora da caixa, o primeiro passo é ir ao veterinário para descartar qualquer problema de saúde. Se ele estiver saudável, o problema pode ser a própria caixa. Talvez seja pequena demais, esteja suja ou em um local muito movimentado. Experimente novos tipos de areia e mude o lugar do banheiro dele. Trabalhe na causa e não apenas na consequência. Recompense o que é certo e ignore ou torne impossível o que é errado. Só assim você vai construir uma relação de confiança e harmonia com o seu companheiro. Agora, chegamos ao quinto item da lista:
algo que muitos tutores nem sequer consideram até que surjam problemas graves. O descuido com a saúde bucal. A gente se preocupa em manter as vacinas em dia e os parasitas bem longe, mas por algum motivo acaba esquecendo de dar aquela olhadinha básica na boca do gato. E isso é um erro perigoso. Problemas dentários em felinos não são apenas uma questão de mau hálito. Eles são uma fonte de dor crônica que impede o animal de comer bem, de brincar e de ter uma vida feliz. Com o tempo, a placa bacteriana vira tártaro, causando inflamação na gengiva, a famosa gengivite. Se não houver tratamento, essa inflamação avança e destrói os tecidos de suporte, levando à periodontite e à perda dos dentes. Imagine sentir uma dor de dente constante e não conseguir pedir ajuda para ninguém. É exatamente assim que o seu gato se sente. Ele pode começar a rejeitar a ração seca, preferir alimentos úmidos, perder peso ou ficar mais irritado. E o pior é que, muitas vezes, nem desconfiamos que a causa de tudo isso está escondida na boca dele. Mas o maior risco não é apenas a perda dos dentes. Uma boca com infecção bacteriana funciona como uma porta aberta para que bactérias entrem na corrente sanguínea. A partir daí, elas se espalham por todo o organismo, atingindo órgãos vitais. Já existe uma ligação científica comprovada entre a má saúde bucal e o desenvolvimento de doenças graves no coração, nos rins e no fígado. Ou seja, ao ignorar a higiene dental do seu gato, você não coloca em risco apenas o conforto dele, mas a sua própria vida. O problema é ainda maior, porque os gatos, como já mencionamos, são mestres em esconder a dor. Você pode nem suspeitar da gravidade do que está acontecendo na boca dele até que a situação se torne crítica. Por isso, o exame bucal feito pelo veterinário deve ser uma rotina tão obrigatória quanto a vacinação anual. A limpeza profissional sob anestesia, embora assuste muitos tutores, é muitas vezes o único caminho para evitar consequências graves para a saúde de todo o organismo. O que podemos fazer em casa para prevenir problemas dentários nos nossos gatos? Infelizmente, não existe uma solução caseira que substitua totalmente a limpeza profissional feita pelo veterinário. No entanto, podemos retardar bastante a formação do tártaro. O método mais eficaz é a escovação com escova e pasta específicas para pets. Sabemos que não é uma tarefa fácil, por isso o ideal é acostumar o gato desde filhote, de forma gradual e com muitas recompensas. Se a escovação for impossível, existem outras opções. Algumas rações especiais possuem grãos com uma textura que ajuda na remoção mecânica da placa. Também há géis, sprays e aditivos para colocar na água que ajudam a combater as bactérias da boca. Petiscos funcionais também podem ajudar, mas não devem ser a sua única estratégia. O segredo é não ignorar a saúde bucal do seu amigo. Examine regularmente os dentes e as gengivas dele. Ao notar qualquer sinal de vermelhidão, acúmulo de placa ou mau hálito, procure um veterinário. Lembre-se, dentes saudáveis são fundamentais para uma vida longa e feliz. Por fim, o sexto erro, e talvez o mais sutil de todos, é a tendência de humanizar os nossos gatos. Nós os amamos tanto que acabamos projetando neles sentimentos, motivações e necessidades humanas, ignorando o que eles realmente são, felinos com uma natureza própria. Muitas vezes, achamos que o gato está solitário e decidimos trazer um amiguinho sem fazer uma apresentação gradual e correta. O resultado? Uma guerra territorial e estresse crônico para os dois animais. Outro hábito comum é vesti-los com roupinhas e acessórios para tirar fotos engraçadas. O que esquecemos é que o corpo do gato é extremamente sensível ao toque e sua regulação térmica funciona de forma bem diferente da nossa. Para eles, isso pode ser um verdadeiro incômodo ou até uma tortura. Também ficamos magoados quando o gato não quer colo no momento em que desejamos,
e acabamos forçando o contato, ignorando todos os sinais corporais de que ele só quer ser deixado em paz. E quando ele faz as necessidades fora da caixa, logo pensamos que é vingança ou birra. Atribuímos a eles intenções complexas, em vez de buscar a causa real, que geralmente é dor, medo ou algum desconforto com o ambiente. Tudo isso nasce do nosso amor, mas, ironicamente, pode levar a mal-entendidos e até sofrimento. Quando forçamos um gato a agir de uma forma que não é natural para ele, geramos estresse. E o estresse crônico, assim como acontece conosco, é o gatilho para diversas doenças, desde a cistite idiopática até problemas de pele e digestivos. Música alta, visitas constantes, mudar os móveis de lugar ou gritos, o que para nós faz parte da rotina, para o gato é a destruição de um mundo seguro e previsível. Outro exemplo clássico são os abraços e beijos. Para nós, esse é o maior gesto de carinho. Mas para muitos felinos, que não são animais táteis por natureza, isso pode parecer um ato assustador de dominação e restrição de liberdade. Eles podem até tolerar por gostarem de nós, mas, por dentro, a tensão só aumenta. É essencial aprendermos a entender e respeitar os limites deles. Afinal, amar não é impor nossas vontades, mas sim compreender e atender às necessidades de quem amamos. Como amar um gato do jeito certo, ou melhor, do jeito deles? O segredo é aprender a língua deles, a linguagem corporal. Sabe aquele piscar de olhos bem lentinho? Isso é um beijo felino. Retribua o gesto, assim você demonstra que o ama e que ele pode confiar em você. Quando um gato esfrega a bochecha em você, ele está deixando o próprio cheiro, marcando você como parte da família. Permita que ele faça isso, ofereça sua mão. E o ron-ron nem sempre é sinal de felicidade. Às vezes, pode indicar dor ou medo, por isso aprenda a observar o contexto. Se ele mostrar a barriga, sinta-se honrado. É um sinal de confiança extrema, mas não é um convite para um carinho. A maioria dos gatos detesta que toquem ali. Prefira um carinho atrás das orelhas ou no queixo. Em vez de pegá-lo no colo no momento em que você quiser, experimente sentar no chão e esperar que ele venha até você para iniciar o contato. Em vez de fantasiá-lo com roupas, compre um brinquedo novo e estimule o instinto de caçador dele. E quando ele se comportar mal, não brigue. Tente entender qual necessidade ele está tentando suprir e ajude-o a encontrar uma forma mais adequada de fazer isso. Entender que o gato pertence a uma espécie diferente, com necessidades, instintos e formas de comunicação únicas, é a chave para a sua saúde e felicidade. Pare de vê-lo sob uma perspectiva humana. Um gato não é uma pequena pessoa peluda. Ele é um pequeno predador perfeito que aceitou dividir o teto conosco. Nossa principal tarefa é criar um ambiente onde ele não se sinta um objeto de decoração ou um brinquedo vivo, mas sim um gato em sua plenitude. Respeite sua necessidade de solidão, de lugares altos, de caçar e de ter estabilidade. O seu amor só deixará de ser uma fonte de estresse para se tornar um porto seguro quando for baseado no conhecimento e no respeito à natureza felina. Essa é a maior demonstração de carinho que podemos oferecer. É um caminho mais complexo do que apenas dar comida e carinho, mas o resultado vale a pena. Um gato saudável, tranquilo e verdadeiramente feliz ao seu lado. Vamos recapitular rapidinho os pontos principais que vimos hoje. Muitas vezes, ignoramos aqueles sinais sutis de que o gato não está bem. Prejudicamos a saúde deles ao deixar comida sempre à disposição e ao esquecer da importância da hidratação. Acabamos transformando a casa em um lugar monótono, quase uma prisão sem estímulos. Tentamos educar com castigos, o que só destrói a confiança e o emocional do animal. Ignoramos a saúde bucal, colocando todo o organismo dele em risco. E, por fim,
acabamos sufocando nossos gatinhos com um amor humano demais, esquecendo o que eles realmente precisam como felinos. E sabe qual é a conclusão mais surpreendente disso tudo? Quase todos esses erros não acontecem por maldade, mas por puro amor. A gente quer mimar, proteger e tratar eles como se fossem gente. Mas a verdade é que a melhor forma de amar um gato é entendendo e respeitando a sua natureza. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo ou se identificou com algum desses pontos, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito a levar essa informação para outros tutores. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas sobre nossos amigos peludos. Agora, eu quero saber de você. Qual desses hábitos vai ser o mais difícil de mudar na sua rotina? Ou será que você conhece algum outro perigo que eu não mencionei? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos nos ajudar a ser os melhores tutores possíveis.